Boa noite, meus queridos. Bem-vindos e bem-vindas. Quem puder abrir a câmera para a gente poder interagir. Quem puder, abra. Quem não puder, permaneça. Mas vamos Agatha, iniciar, né? Nosso satsang. Bem-vindos aí, Daniel, Ednita, Lilian, Agatha, Maria Tereza. Boa noite, Maurício. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Vamos lá, então. No último satsang, a gente... Fala, João. Bem-vindos aí. No último satsang, apesar desse agora, a gente está invocando um tema bastante interessante, que é sobre o ensinamento budista, né? Da impermanência e da vacuidade. Um ensinamento muito importante que Buda trouxe até nós, né? Mas eu queria fazer um desfecho do último satsang, antes de iniciar com esse tema, que na verdade eu tinha até programado para colocar, e aí no fim a gente se envolve com outros assuntos e eu não consegui colocar, né? Como no último satsang a gente estava falando da devoção, é, a gente citou vários exemplos. Eu vou fechar aqui, gente, por causa da interferência. Então é o seguinte, como a gente citou vários exemplos, né? Um deles que eu gostaria de ter citado é o exemplo de Gandhi, né? Porque Gandhi, quando foi assassinado, ele foi assassinado com um tiro a queima-roupa, né? Ele estava, inclusive, voltando da sua prática, retornando da sua prática matinal, e ele estava constantemente imerso na devoção. No caso, a, ele tinha como um símbolo, né, uma referência, a devoção a Rama, que na tradição védica, né, seria o mesmo que Krishna, né, seria uma manifestação da divindade personificada por este ser, né, esta forma de Rama. Né? Então ele era muito devoto, assim como Ramakrishna, né, é, que também, né, na tradição hindu, tem uma origem em Vishnu, né? Mas, enfim, independente da referência, ele era uma pessoa muito imersa, né, impregnada dessa divindade, né, dessa devoção a essa divindade. Então, quando ele recebe esse tiro a queima-roupa, né, ele sente aquele impacto, e o que que ele exclama nesse momento? Ele exclama Rama. É como se fosse assim um, uma abertura, né? Um êxtase e um espanto da morte chegar naquele momento. E como ele estava tão assim nessa relação íntima, né, com a divindade, da qual a gente falou no último satsang, ele exclama isso, né, isso, ele verbaliza o nome de Deus, né, e demonstrando que a atenção dele estava sempre voltada para Deus, né? No caso, essa, esse espanto, né, provoca essa verbalização do nome Rama. Então, isso, se a gente for olhar atentamente, isso é algo, assim, muito bonito, né? De uma beleza e de uma profundidade intensa. Toda a vida de Gandhi
assim, é uma manifestação muito importante que nunca se teve notícia na humanidade, né? Ele coloca a não violência em prática, radicalmente em prática. E com isso ele consegue a independência da Índia. Então a gente sabe, a gente pode depois verificar, e muita gente, eu acho que está aqui, conhece, né, a vida de Gandhi, tem até um filme antigo que conta a vida dele, e mesmo assim, apesar de ser uma pessoa extremamente espiritualizada e dedicada à, à renúncia, né, porque ele, na verdade, apesar de ter sido um advogado formado em Londres e inicialmente convivido, né, e adquirido os hábitos ocidentais, quando ele retorna à Índia, ele se torna praticamente um sadhu, né, um renunciante. E aí ele coloca, né, as roupas mais ou menos na, na forma, né, como Ramana, né, vivia. Então, Gandhi, né, que era chamado Mahatma, que é considerado o pai da Índia, esse exemplo, até o Einstein, né, tem uma frase que ele coloca que as gerações futuras vão duvidar da existência de um ser humano como Gandhi, né? E aí, até nessa hora, no momento do desenlace, ele se coloca dessa forma. Então, é um grande exemplo para nós, né? O que a devoção é capaz, né? A devoção é capaz de radicalizar, né? Como a gente trouxe também a fala de Cristo, né, na cruz, é, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, né? É mais ou menos o que Gandhi fez, exclamando o nome de Deus naquele momento, né? Ó Rama, né? Então, é um momento, assim, de uma beleza, de uma profundidade, e esse desfecho da vida de Gandhi, ele está dando um testemunho de toda a vida dele, né? Da coerência da vida dele, daquilo que ele pregou e do fato de nenhum ser humano antes dele ter feito o que ele fez, que foi colocar em prática algo totalmente impensável, né? A resistência através da não violência. E com isso ele conseguiu a independência da Índia. Então é para a gente pensar também quando a devoção, como ela é radical, né? No sentido também de acolher, porque ali, naquele momento, como ele expressa o nome de Deus, ele, na realidade, estava expressando o total acolhimento. Ele não tinha nenhum tipo de medo, ele estava entregue, né? Então, ele não tinha dúvidas, né? Então, é como se ele dissesse como um para-nirvana, né? O, o despertar final dos seres iluminados, ele tem essa denominação, né? Quando há o abandono do corpo, a denominação é para-nirvana. Então, esse para-nirvana de Gandhi foi coroado com a expressão daquilo que ele vivia, Rama, né? Então é algo assim fantástico. E por isso a gente está ainda fazendo esse desfecho, né, com relação ao último satsang, que é a questão da devoção, né, que a gente vinha falando. Ok? Então, queria registrar isso e passar agora para o tema de hoje, que é a impermanência e a vacuidade. Vamos falar primeiro da impermanência. Tem um texto muito bonito também, muito profundo, de um mestre budista, Theravada, que eu gostaria até de trazer sobre impermanência.
A gente já tem uma noção, né? Tudo está mudando. Agora, de uma forma assim, de uma forma paralela, quem fornece, né, um esclarecimento importante sobre isso é um cientista francês, que a gente já ouviu falar na escola, né? Que é a questão da impermanência. Também ele dá essa explicação que é muito interessante e a gente consegue perceber, então, a impermanência de uma forma mais direta. Esse cientista é Lavoisier, né? Quando ele fala, então, ele declara, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, ok? Então, ele já está declarando, constatando e afirmando algo que ocorre na natureza e tudo, na realidade, né? Que é a impermanência. Praticamente, isso é uma declaração da impermanência. O que ele estava dizendo? A lei da conservação da massa. O que é isso? Os átomos estão reunidos de uma forma e, de repente, eles ficam reunidos de outra forma. Há um rearranjo. E este rearranjo já quer dizer a impermanência, mas há uma continuidade, né? Então, ele se transforma e não se perde, nada se cria, nada aparece, né? Novo, saindo do vazio, saindo como algo separado de tudo, né? Que aí nós vamos entrar na noção de vacuidade depois, que é mais um pouquinho assim, árida, mas a impermanência é fácil da gente entender, né? Então, com essa frase aí do Lavoisier, a gente consegue perceber diretamente que é uma realidade. Então, tudo que existe à nossa volta já foi outra coisa, já teve outra forma. Os átomos já estiveram reunidos de outra forma. E aí eles se movimentam, se transformam em outra situação, em outra manifestação, e não há aí uma perda. Então, é a transformação sem perda. O que quer dizer isso? Continuidade, né? No caso que ele está explicando, a conservação da massa, né? E é o nosso mundo, né, que está se manifestando dessa forma. Então, é a primeira coisa. Agora eu vou voltar aqui para o nosso texto. Vocês, ele está no grupo aqui, gente. Estou tendo um pouco de dificuldade de achar, mas tá claro, gente? Tá claro até aí? Tá? Então, essa impermanência, ela abrange todas as coisas percebidas, né? E há também uma clareza, quando a gente está percebendo o movimento da transformação de tudo, a gente não está negando que o movimento exista desta forma. Então, é natural que isso aconteça. Tá? Mas a gente tem uma resistência
para que isso aconteça em determinadas situações. Então, a gente vê claramente essa lei, vamos dizer assim, ocorrendo, mas quando a gente age com apego, isso fica assim, gera um sofrimento insuportável. Porque a gente queria que aquela situação, aquela forma, não se transformasse. Então, é duro, mas é necessário que a gente se abra, né? Que a gente perceba que é assim, por quê? Porque assim é a mente não deludida, que não está se enganando. Porque se a gente acha que tudo pode mudar, mas algumas coisas não, que é a mesma coisa que o Nisargadatta fala. Eu quero uma parte do sonho que é boa, que eu gosto, a outra parte não. Ótimo, obrigado, João. Quem foi? Obrigado pelo texto, Lilian. Obrigado, querida. Então vamos lá. Quando recebemos estímulos por meio dos olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente, surge o sentimento de prazer ou aversão. Isto mostra que a mente está cheia de apego. O que quer dizer isso? A mente não aceita a realidade da forma que ela se apresenta. A mente luta contra a, a, a realidade mesmo, né? Se até a ciência constata isso de uma forma categórica, por que não, quando um desperto há 2.500 anos declara a mesma coisa, nós não damos tanto crédito, né? Parece que fica num outro nível. Mas então, se você não dá o crédito, né? A gente, né? Não dá o crédito assim total para Buda, falou isso há 2.500 anos. Lavoisier vem aí, né? E diz isso aí, e diz a mesma coisa. Mas aqui o Buda, ele dá uma conotação diferente. Ele mostra o desejo que continua igual, pelo menos de algumas coisas, que aquilo não passe, que aquilo não se transforme, né? Assim, o Buda nos deu o ensinamento da impermanência. Ele nos deu uma maneira de contemplar as coisas. Se nos apegarmos a algo que não é permanente, experimentaremos sofrimento. Não é possível para nós torná-las permanentes. Não temos esse tipo de autoridade ou poder. Eu acho legal ele usar essa expressão, né? Autoridade ou poder. Porque aí ele vem e mostra a nossa impotência diante dessa situação. Nós somos totalmente impotentes diante da impermanência. Acho bonito, né? Eu não sei se vocês viram o filme O Pequeno Buda. Viu, né, Lilian? Lilian é boa de filme, hein? A Última Tentação de Cristo, Pequeno Buda, são filmes fantásticos. Quem puder, assista. As crianças, né, que tinham sido escolhidas como possíveis manifestação da encarnação de um mestre tibetano, eles foram levados ao Tibete. E no caminho eles passaram pelo Nepal. Aí tem uma praça lá em Katmandu, né? Que tem uma estupa, uma estupa é uma representação de Buda, que tem um olho assim. É famosa essa estupa. E aí a câmera passa assim na praça, a praça está lotada de pessoas. E
vai passando a câmera e a criança lá, o menino pergunta para uma criança como que eu vou explicar o que é impermanência? Como que eu vou explicar? Então, aquele monge, aquele lama, né, que era muito sábio, já um lama sênior, né, já de idade, mas muito assim carismático. Aí o menininho pergunta para ele: Lama, o que é impermanência? Aí o lama mostra todo mundo na praça assim. Aí ele fala assim: você está vendo todos os que estão aqui nesta praça? Aí o menininho: sim, estou. Daqui a 100 anos, todos estarão mortos. Isto é impermanência. Então, ele dá um exemplo radical e simples, e a criança entende o que é impermanência. Mas por que é radical? Porque ele está também invocando a impermanência da vida humana, que é, no caso aqui, talvez, o nosso maior tabu, né? O que a gente não aceita. A nossa, a nossa maior resistência talvez seja essa. A não aceitação da extinção da vida humana. Então, vamos pensar sobre isso. E aí ele vem. Não temos esse poder, esse tipo de autoridade ou poder. Independentemente de como queiramos que as coisas sejam, tudo já é como é. Aqui podemos ver como a mente iludida entende de uma maneira e a mente não iludida entende de outra maneira. Quando a mente, com sabedoria, recebe algum estímulo sensorial, ela o recebe como algo a que não se deve apegar ou se identificar. Ok, mas isso é muito complicado. Por quê? Como a gente não vai se apegar, né? E aqui ele chama isso de estupidez. Se não há sabedoria, então seguimos na nossa estupidez. Essa estupidez é não ver a impermanência, a insatisfatoriedade, o não eu de todo manifestado. Porque nós somos criados, nós somos montados em cima desse condicionamento de querer uma parte do sonho, não querer outra, que é aversão e apego. O Buda estabeleceu firmemente a prática da meditação do insight em sua mente e usou para investigar as várias impressões mentais. O que quer que surgisse em sua mente, ele investigava assim. Mesmo que eu goste, é incerto. Já pensou se você for fazer isso com tudo que você gosta? Ah, esse aqui, né? Eu vou querer, por exemplo, vou me apaixonar pela pessoa. Ah, não, mas vou sofrer. Ah, então não, então não quero. Não quero sofrer, né? Então, é difícil, porque a gente não é, assim, desprovido de emoção, né? Então, vamos notar uma coisa. O que que nos leva a ser arrastado? Os nossos sentimentos, a nossa emoção, né? Inclusive a reação que nós temos diante das situações. Você não pensa para fazer as coisas. Você reage no instinto do momento, né? Então, a única coisa que a gente pode ter um tipo de defesa sobre isso é ter um espaço, que é aquela história da moça que está fazendo um arranjo num vaso de flor. Ela vai arrumando a flor, depois ela dá 2 passos para trás para ver como que tá. Está bonito, está harmoniosa, se as flores estão, né? Então, esse espaço dá uma clareza. Então, já é uma dica. Não é fácil, porque o jeito que ele está falando parece que é, né? Você estalar o dedo e acontecer isso. Não é, né? Desculpa, adiantar, né? Adiantar.
mas não é fácil para a gente. É, Vamos lá. Todas essas coisas não possuem um ser ou um eu, elas realmente não me pertencem, né? Como é que você vai achar que um filho não te pertence? Como é que você vai achar que uma pessoa que você ama não te pertence? É lógico que isso é ignorância, mas como você pode fazer para extirpar essa ignorância? Não é simples, não é fácil. O Buda nos ensinou assim a vê-las exatamente como são. É nesse princípio que nos apoiamos na prática. Aí tudo bem. O que ele está falando? Prática. Porque se a gente continua assim, vivendo desse jeito, a gente nunca vai entender. Pelo menos racionalmente dá para entender. Mas nunca a gente vai conseguir colocar em prática. Então, uma dica é um pouco de espaço, né? Eu acho que a gente tem também como consequência natural da forma que a gente vive, da forma que a gente foi condicionado e fabricado, e até que eu acho que isso faz bem, não faz mal. Se acontece alguma coisa, o que você vai. Uma coisa, uma perda, né? Você tem uma pessoa do seu lado querida, e daqui a pouco essa pessoa morre, ou vai embora, ou viaja, vai para outro lugar e não volta mais. O que acontece? Você vai viver um período de luto. Isso é extremamente saudável. Não adianta a gente querer achar que a gente não sente as coisas, que a gente não vê aquela pessoa como uma pessoa, que você vê aquela pessoa como você mesmo. E quando aquela pessoa vai embora, como você mesmo não foi embora, não existiu a ida, né? Então, esta forma de conceber ainda não é tão real. Agora, a Lurita. Agora eu aprendi a ler, viu? Eu lia só o L aqui, gente. Agora aprendi a ler. Lurita. Mas é ver o luto como uma manifestação, por mais que se sinta e doa. Ver o luto, Lurita, no meu sentir, vamos dizer assim, o luto a gente sente. E eu acho que é um processo natural, não é? Como você está falando, tudo bem, é uma manifestação. E se a gente tem esse espaço, você sabe que vai passar, né? Então, se a gente encarar o luto, viver o luto ali, deixar que ele aconteça, que ele flua, ok? Eu não vou ficar pensando, conjecturando, estranhando essa situação, né? É isso. Isso é humano. Então, em muitos ensinamentos, parece que eles estão dando um ensinamento que não é para humano, que é para extraterrestre, que é para algum ser, assim, que não está inserido na emocionalidade das coisas, né? Então, é ótimo, é um ensinamento muito importante, muito bonito, mas a gente tem que trazer ele para a nossa realidade. A nossa realidade é assim. O Ajahn Chah, ou Ajahn Chah, né? Ajahn Chah, o Ajahn Chah, esse povo, eles têm um treinamento desde criança. Você pega um monjinho tibetano daquele, eles estão lá no mosteiro desde 6 anos, 7 anos, né? Então é lógico que o condicionamento deles é diferente, ok? Não estou dizendo que seja melhor nem pior, mas eles podem sofrer menos. Mas o que ele fala no final, acho que é a coisa mais importante que ele está falando. Lógico, Lurita, por isso nós estamos aqui, né? Nós já camelamos muito, já batemos a cabeça muito, já escorregamos na estrada, já batemos a cara no chão,
Então vamos tentar, né? Nós estamos aqui para isso, né? Mas vamos lá. Se nos apegarmos a algo. Ah, não, ele está dizendo aqui. É nesse princípio que nos apoiamos na prática. Então, ó, ele está apoiado onde? Na prática. Quando que a prática dele começou? Com 5 anos, sei lá, 4, 5 anos. Ele tem uma vida de prática, né? Ok, é um exemplo, é uma referência. A forma que ele coloca é clara, é claríssimo. A forma que ele coloca o ensinamento do Buda é claríssimo, né? Então, isso é bonito. Então, a gente começa a ver uma beleza nisso. A gente começa a ver uma verdade. Não tem como contestar isso. Agora, tem como a gente adaptar isso à nossa realidade e admitir algumas fragilidades nossas, que a gente não conseguiu ainda equanimizar tudo isso. Mas, como você falou, nunca é tarde, né, Lorita? Então, vamos ter, ter determinação, né? Sempre estar aí colocando isso em prioridade na nossa vida. Ok? Isso é impermanência. Então, acho que já foi a impermanência, né? Você disse que com o tempo vamos ganhando massa nisso, né? É aquela coisa da musculatura, né? A musculatura vem com a prática, seja do halterofilismo, seja da prática espiritual. É uma verdade. Está aqui uma pessoa que não deixa eu mentir, que vai na academia, que é a Ednita. Dá resultado, mas tem que sofrer, né? E ser incessante na prática. Bom, gente, isso é uma coisa muito óbvia, né? Só a gente tem que prestar atenção nessa aceitação. Porque essa não aceitação, como o mestre falou aqui, ela pode ser muito radical a ponto de destruir você. Você não conseguir mais viver. Algumas perdas podem representar o final da sua vida, por exemplo. Você não aceita de uma forma tão radical, você não vê mais sentido em viver. Então, há uma graduação também, né? Então, é muito importante o ensinamento do mestre, porque aí ele mostra também o tamanho da nossa resistência. Então, de alguma forma, entender isso, mesmo que a gente não entenda tudo, mas se a gente entende alguma parte disso, a gente já consegue ter um discernimento, né? Um discernimento que é importante. Esse discernimento ele pode vir numa hora difícil, mas está ali o discernimento. Para isso que nós estamos aqui no satsang, né? Não é só para vocês, para mim, né? Para todo mundo que faz parte do satsang. Para a gente colocar isso em prática, para a gente ouvir isso, para a gente começar a viver isso. Porque se eu não venho fazer o satsang aqui, eu estava fazendo outra coisa, vocês estavam fazendo outra coisa, a gente estava olhando para outras coisas, dando atenção para outras coisas. Então, esse satsang é um meio hábil, a gente está sempre aqui insistindo nessas coisas. E aí vai vivendo isso. É isso aí, estamos malhando a espiritualidade. É isso aí, Lorito, tá afiada, menina, né? Oh, mulher afiada. Chique! Vamos lá, agora vamos para a vacuidade. Oh, meu Deus do céu. O que é a vacuidade? Vamos agora também nos apoiar no ensinamento de Lavoisier, que trata, né, aparentemente aí da impermanência, as coisas vão se transformando, e justamente por isso, veja,
aquilo que era terra, aquilo que era terra. Os átomos estão agrupados ali como, né, as moléculas, os átomos e as moléculas, né, estão formando uma estrutura, né, atômica, e uma estrutura que se é uma estrutura física, né? Os elementos ali, né? Oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, tudo que está ali, vamos dizer, compondo a Terra. Então, esse grupo de moléculas, de repente, se transforma em árvore. Ela vai fazer parte da árvore, porque a árvore vai tirando os nutrientes da terra e aquilo que era terra se transforma em árvore. Então, isso aí a gente está aplicando a lei do Lavoisier. Não está, a terra se transforma em árvore, né? Agora vamos olhar para a vacuidade. A terra, se realmente fosse terra e não pudesse ser outra coisa, ela seria algo totalmente terra, absolutamente terra. Se a terra pode se transformar em outra coisa, que é a árvore, ela basicamente não é terra nem árvore. O que acontece? Antes de ser terra, ela era outra coisa. Depois de ser terra e depois de ser árvore, ela será outra coisa. Aonde está a vacuidade? A vacuidade quer dizer vazio. Então, a terra é vazia de terra. A árvore é vazia de árvore. A folha é vazia de folha. O pássaro que come a folha é vazio de pássaro, né? Ou seja, tudo que está em transformação e que surge como forma deixa de ser forma em algum momento por causa da impermanência, mas enquanto ele é forma, ele não é em si absoluto, porque ele não é inerentemente independente. Ele foi trazido àquela forma porque existiu outra forma que o trouxe àquela forma, ok? Então, aí no Sutra do Coração, a gente fala: forma é vazio, e o vazio é a forma, tá? Então, a gente fecha né, essa declaração assim tão contundente sobre a manifestação. É algo fantástico que Buda trouxe, né? Então, ao mesmo tempo que a impermanência é o movimento da transformação das formas, a vacuidade é a essência de cada forma, ou seja, cada forma que surge e desaparece, ela não é algo que surgiu por ela mesma, independentemente. Ela é diretamente dependente da forma anterior. Por isso, ela é vazia de existência própria. Ela está dependendo sempre das outras coisas, né? Ela é vazia de existência própria. Ou seja, ela é vazia de um eu. O eu pressupõe algo constante e permanente. Então, aí que Buda vem e fala, que também o nosso mestre que falou, né? Como que as coisas devem ser vistas. Isso aí é um ensinamento budista, tá? Então o Buda tá dizendo, né? Ah,
Estupidez é não ver a impermanência, a insatisfatoriedade e o não eu de todo o manifestado. Então, na manifestação, não há um eu, por quê? Porque tudo que se manifesta é uma consequência do que veio antes. E o que veio antes não consegue ser rastreado. E tudo o que veio antes engloba todas as coisas. Não tem como separar só uma coisa, né? Então vamos lá, o corpo humano. O corpo humano tem água, sangue, né? Tem tudo que está compondo esse corpo humano veio da onde? De outro corpo humano, de outros dois corpos humanos. Esses outros dois vieram do milhões e milhões de outros corpos humanos que o antecederam. E antes que existisse um corpo humano, estes corpos que surgiram de outros animais ou de outras fontes, etc, etc. Se você retroceder, né? Você vai vendo que todo animal que estava ali há 10 milhões de anos se alimentava, bebia água, respirava. O que, que tem no ar? Átomos, né? De oxigênio, de hidrogênio. Então, a atmosfera estava lá. E a atmosfera sustentava aquele casal lá 10 milhões de anos. A água que ele bebeu, o alimento que ele comeu, né? Então, se você for olhar um alimento que ele comeu, um animal que ele comeu, o que que tinha no sangue daquele animal? Carbono, ferro, fósforo. Esses átomos vieram da onde? Vieram da de um quasar, de uma explosão de uma estrela que se extinguiu e produziu no momento da explosão esses elementos químicos. E de alguma forma esses elementos químicos vieram e se transformaram no planeta Terra, e os seres vivos que apareceram no planeta Terra têm também esses mesmos elementos químicos. Ou seja, nós somos poeira de estrelas, como muita gente já, né, constatou. E nós somos o resultado desses corpos anteriores. E se você for olhar os alimentos que você come, esses alimentos também vieram, né, de infindáveis fontes. Água, nuvem, terra, a gente já conversou sobre isso, né? Então não tem como separar. Por isso que tem essa noção de modificação sem perda, transformação sem perda. Porque tudo, né, tudo contribui para que aquilo esteja presente. Mas esse tudo é vazio de um eu, vazio de uma originação independente. Então, tudo que se manifesta é o mesmo, é do mesmo. É o mesmo e do mesmo, sendo o mesmo. Ok até aí? Isso é vacuidade. Essa é mais sutil, a vacuidade ela é sutil. Mas ela também é uma obviedade, né? Assim como a impermanência, né? Então não tem como dizer, eu surgi por mim, né? Eu sou algo separado de todas as coisas. Não. Por isso que o eu, né? Essa noção de uma entidade autocentrada que se imagina independente de todas as outras coisas e se imagina um percebedor de todas as outras coisas. Por isso que este eu é, na visão budista, aqui que a gente trouxe, uma mente, uma mente
que não está esclarecida, né? Ah, uma mente que aí, como ela não está esclarecida, como ela não vê as coisas da forma que as coisas são, ela começa a se apegar a algumas coisas e ter aversão por outras. A mente que ela está, Lurita, permeada pela ignorância. Ou se você, a gente tem esse sentimento, não estou dizendo que a gente não tenha. A gente se acha uma pessoa como sujeito, separado de todas as outras coisas, né? E a gente se vê como inerentemente existente, nós existimos por nós mesmos, vamos dizer assim, e as outras coisas que se dane, as outras coisas que se dane, né? Então, aí que é uma questão de ignorância, né? Legal também, Doni. Tem esse espaço vazio. Mas esse vazio, Doni, do átomo, né? Ele não é o mesmo vazio que nós estamos falando, que é da forma, tá? Não é para a gente se apegar a isso, né? Apesar da estrutura da matéria ter mais espaço do que matéria, né? Como você está falando, 99%, 9999 é espaço vazio, né? Apesar disso, tudo que surge da reunião desses átomos, seja seres vivos, plantas são seres vivos, né? Seja terra, seja qualquer forma, água, tudo que se origina disso está sujeito à impermanência, né? A água vai virar gelo, vai entrar em um organismo de um animal, em uma árvore, né? Tudo isso vai compondo as formas, e ali não há necessariamente algo separado que esteja se originando de uma forma independente das outras. Então, isso é vacuidade, isso é vazio. E aí a gente vê, e a gente pode também meditar sobre isso. A forma é vazia do quê? De um eu, no sentido de ser algo inerentemente existente. Nada existe por si mesmo. Nada se cria, nada se perde, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Nesse sentido, a forma se transforma. O vazio é a forma. E a forma é o vazio. Então, é uma via de mão dupla. E a gente pode aí se dedicar a refletir, né, sobre isso. Ok? Vacuidade. Beleza. Tá tudo certo? Então, nós já falamos da vacuidade. Ok. Alguma questão? Podemos passar para a outra situação, falando sobre o mesmo assunto. Podemos passar ou alguém vai levantar alguma coisa? Vai, Lurita. Vai, Lilian. Ok? João? Então vamos lá. Então vamos lá. Hoje eu fiz uma colinha, ó. Nunca tinha feito colinha, mas depois que eu esqueci do Gandhi lá no outro, falei, vou fazer colinha. Então vamos fazer uma parte aqui. Ah. Não, mas a vacuidade é só escrever aqui. Fale sobre a vacuidade. É o tema, o tópico, tópico. Não era cola, não. O que eu falei aqui não foi cola, não. Vamos lá. A visão budista, ela é tão ampla nesse sentido que isso é uma interpretação minha. Ela não quis, diante dessa amplitude de interpretação, ela não quis criar nada, sabendo que toda mente, né, é basicamente ignorante.
na minha opinião, ela não quis criar nada para que essa mente se apegasse, tá? Porque diante de uma explicação dessa, a situação é a seguinte: aonde que eu me agarro para não ser desconstruído? Onde que eu vou me agarrar? E a coisa mais fácil de dizer, de agarrar, o que mais havia no tempo de Buda, eram deuses. Buda é um divergente do status quo daquela época dele. Então, ele vem com o viés de um ensinamento totalmente diferente do hinduísmo. E quando o hinduísmo proclama que os brahmanes eram a única casta que vinha, né, dos cabelos de Brahma, a única casta que poderia realizar as cerimônias, deter as escrituras, e era a classe mais importante, né? Então aí ele entra num ambiente social da época que era totalmente engessado. E aí todos faziam esse eixo da sociedade da época, né? Sociedade védica, né? Chamada sociedade hindu védica, era justamente a existência de deuses. Então, o Brahma era o deus principal. E aí, na cabeça de Brahma, estavam os Brahmanes. E aí ia descendo. Lá embaixo, nos pés, ou quase saindo, estavam os párias, os intocáveis, aqueles que não serviam para nada, que serviam para ser escravo, que não sei o quê. Pá. O Buda, o que, que ele fez? Reformulou, ele foi totalmente, ele disse, todos são iguais. Então, ele vem como um primeiro Cristo. Todos são iguais. Não existem castas, não existem melhores nem piores. Os párias podem ser iluminados. Olha que cara rebelde. Porque Cristo é muito comparado a um subversivo, né? Porque ele está subvertendo a ordem das coisas. Ele está trazendo a igualdade, ele está trazendo a humanidade para todos, né? Amor ao próximo. Então, não é o próximo que tem algum tipo de credencial, é qualquer próximo, né? E o Buda traz também, todos podem se iluminar, todos, né? Então, ele traz a noção de igualdade, ele quebra as noções da divisão na época, né? Que era muito forte das castas. Assim como Gandhi quebra também essa divisão de castas. E Buda pertencia a uma casta nobre, uma casta dos guerreiros, dos Sakyas. E o que, que acontece? Ele mesmo renuncia a pertencer a essa casta. Então, existe aí uma questão também política e social, e no budismo ele, uh, ele quebra o teísmo. Então não há deuses no budismo, não há Deus no budismo, né? Mas a gente tem que ver isso de uma forma prática e como na época também ele não poderia incentivar esse tipo de crença para justamente isso não se tornar uma ramificação do hinduísmo, né? Ele era radicalmente contra os princípios que norteavam o hinduísmo. Então, não haviam deuses, não há Deus. O budismo não é teísta, né? Ok? E aí, se você pergunta, né, e qual é a origem de tudo? Haviam 11
questões que o Buda não entrava, não discutia. Ele não entrava no mérito dessas 11 questões, né? Mas principalmente é isso, da onde a gente veio, para onde a gente vai, existe Deus, não existe Deus, e existe vida após a morte, não existe vida após a morte, tal. Então essas questões metafísicas ele não discutia, porque ele direcionava o ensinamento para a situação atual, para a sua vida atual. Então, se ele incentivasse algum tipo de crença em um Deus que salvaria você após a sua morte, como existia na época o hinduísmo e isso era muito incentivado, né? Ele estaria incentivando esse tipo de atitude, inclusive de preconceito, né? Um preconceito muito grande, porque aqueles que eram párias, eles tinham que aguardar outra encarnação para ver se eles iam se tornar de outra casta, para ver se eles conseguiam subir de casta. Ou seja, aquela vida estava perdida, é pária, né? Então, era totalmente injusta essa forma, né, de, de concepção das coisas. Então, Buda anula por várias razões, né? Inclusive, se ele falasse que existia um Deus, da onde surgiria esse Deus se não há nada separado? Né? Esse Deus seria alguma outra coisa separada da criação, por exemplo? A Deus é uma criação separada dele. Então, seria um outro eu. Seria um outro tipo de eu. De autoimagem, né? Então, aí viria a pergunta, mas aí Deus, o que viria antes de Deus? Ó, Deus criou a manifestação. Deus criou o universo. Deus criou todas as coisas que estão acontecendo. Ok. E o que vem antes de Deus? Quem que criou Deus? Entende? Então aí cai naquela lógica de querer entender as coisas como elas aparentemente são. Ok? Bom, aí o Maurício Mata, que não é nada, que não é ninguém, vem aqui falar uma coisa. Fazer uma pergunta para vocês. É bonito falar que você é poeira de estrelas. Ah, né? 10 bilhões de anos, galáxias, estrelas explodiam. E hoje esses elementos estão correndo nas suas veias, como sangue. Que maravilha que você é, né? Coisa linda que é isso. Isso é poético. Mas aqui eu quero fazer uma pergunta. Como é que aquela coisa que era uma poeira, ou seja, lixo estelar, como é que aquele lixo estelar se torna um organismo complexo como esse, capaz também de produzir um cérebro complexo como esse? Se aquilo era poeira, era para ser poeira para sempre, se for pela lógica. Então, como, né? Olha para o seu organismo, né? Vácuo, que vácuo que é esse, Lurita? Marido da vaca. Não, não era para ser poeira para sempre, porque ele está em transformação, né, Maurício? Não sei, Lurita, mas Lurita, que coordenou essa transformação? Vamos lá. Deus. Então peraí, calma, calma. Explodiu. Explodiu. Big Bang explodiu, né? Não sabe como, por quê, sei lá. Vai ver, tem cientista que sabe. Um monte de gás, poeira, pedra,
Pá. Pela lógica, era para só ter isso. Se surgisse uma bactéria lá, meio simples, né? Um animal unicelular, uma coisinha, ficou andando e tal, né? Deu uma arrastadinha ali, acabou, morreu, tal, não sei. Até vai, mas sair um, um animal, né? Que a gente é animal, porque sai um animal aí que tem uma inteligência que consegue dominar e transformar o planeta inteiro, consegue ir para a Lua, consegue ir para Marte. Que isso, cara? Que é isso? É absurdo, absurdo. Um monte de poeira transformar nisso. É bonitinho falar se é poeira de estrela, pô, mas como que essa poeira virou isso? Então é muito mais fantástico ser um ser humano do que ser poeira de estrela, porque poeira de estrela é lixo estelar. Resto de estrela que explodiu. E daí? Então tem eu não diria um vácuo, eu diria tem uma lacuna. Ninguém fala isso, eu não sei, eu nunca vi ninguém falar isso, mas isso me ocorreu aqui. Tem uma lacuna muito grande entre essas histórias de átomo, de explosão e de não sei o que lá, e essa situação atual que a gente está presenciando, cara. Não só fisicamente, como a gente está falando aqui, como é que surgiu esse organismo fantástico? Tem um vídeo, depois eu passo no grupo, do Enéas. O pessoal brinca com o Enéas, que ele era meio estranho, né? Candidato a presidente lá, coitado, morreu. Mas ele era um professor de medicina, né, João? Né, Lilian? Ele era um cara que tinha uma bagagem, né? E esse, Era. ele tem nesse vídeo, ele fala sobre os cromossomos, né? É como se fosse um livro. Cada página tem não sei quantas informações, tá um livro de 500 páginas com informações X, Y, Z, blá, 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 blá. Ele falou assim, olha, é impossível isso ser por acaso. Existe uma inteligência agindo aqui. É muito complexo a gente ter acesso a isso por meio do nosso raciocínio, por meio da inteligência e tal, já é uma coisa fantástica. E a gente descobre que a assinatura de Deus está nos cromossomos, está na estrutura do DNA, está na vida, na estrutura da vida. Então, desculpa, né? O Buda que me desculpe. Eu acho que é muito correto todos esses ensinamentos, mas eu não sei se uma questão aí de uma questão para não colocar isso naquela situação daquela sociedade da época, de invocar algum tipo de Deus, né? De que se transformasse facilmente no conceito, porque o grande problema de falar de Deus é transformar ele num objeto. A nossa mente tem assim um vício de querer transformar as coisas em objeto, em algo que você possa entender e possa controlar. Então, a grande declaração hoje é isso: olha, eu acho impossível um pó, né, se transformar numa estrutura orgânica e num cérebro complexo como o nosso, sem intervenção de alguma coisa inexplicável. Não tem como explicar. Então, acho que isso que pode ser chamado de Deus é totalmente inexplicável, é totalmente inconcebível. Tem uma grandiosidade que não tem como conceber. Mas que há uma intervenção, tem que ter, gente. Tem que ter. Mas não vamos querer transformar isso numa coisa limitada. Porque não é limitado, né? E outra, a forma que a gente descreveu aqui, como os organismos se replicam, né? As gerações vão acontecendo, as gerações anteriores, né, vão se alimentando, vão respirando. Gente, pensa uma coisa: a gente e vários seres vivos, incluindo plantas, respiram um gás
que envolve o planeta. Isso é a interação da atmosfera com o pulmão. Isso é fantástico. Existia uma camada de gases que sustenta os seres através da respiração. É fantástico existir uma coisa líquida que você ingere, né, que é a água, e que nutre o seu organismo, e que transforma isso em sangue e alimento também. Então, todos esses processos, não pode dizer que isso aí é um chute, né? Existe uma organização nisso. E não é pouca. Uma organização extremamente sofisticada. Então não pode dizer que isso aí é igual uma pedra que bateu na outra. Que isso, gente? E outra, a água cai do céu e ela nutre a terra e da terra nascem plantas e essas plantas absorvem luz. Gente, o que é isso? Se você chegasse um extraterrestre que falou, olha, nós temos aqui um ser vivo que as folhas, né, absorvem luz, transformam depois em oxigênio, gás carbônico. Eles purificam a atmosfera. Que é isso, cara? Algas também fazem isso. Porque a maior parte da fotossíntese é feita por algas, né? Então é uma coisa fantástica. Então a gente tem que ver que isso não é uma coisa assim banal, trivial. É fantástico. Lilian, né? Quanto mais se estuda o corpo humano, mais se vê que não sabemos de nada, né? É uma coisa completamente maravilhosa, né, Lilian? Vocês, né, o João, você tem mais esse acesso aí que a gente. Mas eu estou dizendo como leigo, né, que é uma coisa fantástica, assim, ver essas interações, né, do ar, da água, das plantas, do alimento, do movimento, dos sentidos acontecendo, né? E aí a gente não está controlando nada, porque o corpo respira sozinho, faz a digestão sozinho, os cabelos crescem, unha cresce, a agenda é dele, a agenda é do próprio corpo, né? A nossa interação com o corpo é muito limitada nesse sentido, né? Senta, levanta, deita, vai no banheiro, bebe água, come, mas se o corpo permitir, se travar suas pernas, você não vai em lugar nenhum, né? Então, agora, é fantástico. Então, aí, sem querer, que eu entendo que Buda estava pretendendo, né? Sem querer trazer apego a um objeto que possa ser o organizador de tudo, né? De toda manifestação, sem querer trazer isso aí, a gente tem que admitir isso. E aí volta na história da devoção. Aí volta na história da devoção. Porque isso é a gente reverenciar algo que é totalmente inconcebível. Não dá para entender, mas dá para sentir. Dá para sentir, né? É isso aí, já trouxe, a Márcia já trouxe aí, depois a gente vê, é um vídeo um pouco longo, né? É, Deus na concepção de Enéas, né? Que ele fala como médico e professor, né? De uma forma bem detalhada, mas que dá para entender, que é muito legal. Então, veja, se a gente pegar essa parte aí da poeira de estrelas, a Terra como era, um planeta incandescente, cheio de vulcão, daqui a pouco aparece água, daqui a pouco aparece oceano, aparece até... Então é uma coisa louca, né? A tendência natural é isso aqui ser um Marte, ser igual Vênus, né? Aqueles planetas superaquecidos, que não tem vida e tal, né? Então, a vida em si é algo totalmente
inexplicável. Talvez não deveria estar acontecendo pela lógica, não deveria estar acontecendo pela lógica, né? Mas contrariando toda a lógica, acontece. Ok? Agora, vamos para... Peraí, Leide, inclua aí, inclusive, as falhas do cromossomo no corpo humano, como é o caso da rara doença genética que a minha filha carrega. Além de tudo isso, ainda existe a diferença, inclusive, nessa composição cromossômica. E mesmo assim, o corpo e a mente ainda encontram uma forma de reagir à vida. Exatamente. Que é a Sara, né, Leide, a sua filha. A vida venceu, né? A vida ainda está vencendo essa batalha, porque a Sara, com todas as dificuldades, né, da origem genética, como você falou, ela está vivendo. E você está tendo uma relação com ela, né? Você está tendo a oportunidade de tê-la como filha, de desenvolver essa maternidade, né? Então, acho que é, assim, muito inexplicável. E a gente começar a constatar que isso é algo muito inexplicável. E aí eu queria também trazer uma questão que ninguém sabe como que isso aqui surgiu. Isso aqui eu quero dizer, a forma que a vida está se manifestando, a percepção que a gente tem das coisas, a consciência que nós temos das coisas, né? As sensações que nós temos, pensamentos, a forma que a manifestação ocorre. Isso eu vou trazer um nome, isso chama configuração. Essa configuração, muitos estão dizendo por aí, que é a consciência experimentando ela mesma. Pode ser bonito, mas é uma limitação. E é uma forma de querer reduzir o que é inexplicável. Porque a própria consciência surgir já é uma coisa totalmente improvável. Porque se não houvesse a consciência, não havia percepção da manifestação. Poderia haver uma manifestação rica, né? Uma manifestação totalmente, né? Uma explosão de vida. Se não houvesse consciência, não haveria percepção da manifestação. Só que a gente não pode também querer restringir isso numa afirmação unilateral ou parcial. Porque nós não sabemos todas as coisas. Essa que é a situação. Nós somos ignorantes em muitas coisas, nós não sabemos como isso acontece. Nós não sabemos como a manifestação acontece. Nós não sabemos como a consciência acontece. Nós só sabemos dizer que acontece, e ponto. Agora, querer definir e explicar o que é pretensão demais e não serve para nada. Como eu já falei, não resolve. O que resolve? Resolve a entrega, filho. Não tem como entender. Entrega, filho. Entrega porque se não entregar, você está resistindo. Ou seja, você quer alguma coisa para você. Você ainda quer separar alguma coisa para você. Você não quer entregar tudo. Você quer separar alguma coisa para você, né? E diante dessa grandiosidade inexplicável, separar alguma coisa para você ou para a gente é realmente uma prova de ignorância. Nós estamos restringindo e achando que estamos entendendo. Então, permaneça na abertura. Isso aqui é uma abertura, né? Totalmente inexplicável. Surge consciência? Surge percepção? Surge. A percepção nos dá acesso a tudo que acontece na manifestação, de certa forma, sim. Tudo que se apresenta para nós
é percebido, inclusive um senso de eu, um senso de nós, que também é percebido como fenômeno, aparecendo e desaparecendo. Pensamentos surgem e desaparecem. Sensações surgem e desaparecem. Sons surgem e desaparecem. Imagens surgem e desaparecem. Aromas surgem e desaparecem. Gostos surgem e desaparecem. Né? Isso que ocorre. Por quê? Há consciência, ok, mas a consciência não resume tudo. Porque isso é demais. Isso é uma coisa muito maior. Né? Como diz Paulo na primeira carta, a sabedoria. Agora vemos em parte. Agora vemos em parte. Ok, vemos em parte. Mas quando vier o que é perfeito, veremos face a face. Nesse sentido, eu acho que o sentimento está acima do ver. Esse ver, vemos em parte, entendemos, temos esse contato e queremos uma explicação sobre. Por que você quer uma explicação sobre? Você pode ter uma explicação sobre em parte. E admita que é em parte. Mas, ok, pode servir para você e se tornar você mais feliz? Ok, mas é em parte, não entende tudo. E não precisa entender tudo. É só você ficar em paz com você mesmo. Tudo o que vier a ser entendido é parcial. Por quê? Não tem como abranger o inconcebível. Tem como vivê-lo dentro da noção ilimitada, da noção do que é infinito, da noção viver isso no coração, entregando tudo que não é seu. E nada é seu. Como o próprio mestre budista falou, né? Nós não possuímos nada. Todas essas coisas não possuem um ser ou um eu. Realmente elas não nos pertencem. Então a gente se enraizando cada vez mais nesse entendimento aberto, um entendimento que não está se prendendo a nenhuma conclusão definitiva. Pode haver conclusão parcial, mas não definitiva. Se a conclusão parcial nos ajuda, se ela nos fortalece, se ela nos pacifica, que ela seja bem-vinda, que ela seja vivida, que ela seja experienciada, mas não tenha pretensão de entender tudo. Não tenha pretensão de reduzir tudo a uma fórmula. Eu sou a consciência é consciente de si mesma, é infinita, etc, etc. É uma fórmula. Para que isso, gente? Ah, não, mas isso serve para mim. Ok. Mas isso é parcial. Não é toda a verdade. E não tem necessidade da gente saber toda a verdade. Mesmo porque nossa mente é incapaz de conceber tudo isso. Admitir isso é um sinal de humildade. Somos humildes nessa situação. E aí, né, a gente pode ver a grandiosidade, como a Aline falou, né? Cada vez que eu estou ali, né, vendo um corpo humano, mais isso me traz o sentimento que não sabemos nada. Isso é humildade, isso é reconhecimento, né? Mas isso não impede de deixar você maravilhada com o que você está vendo. Não sei o que é, mas é algo fantástico. É um milagre. Isso aqui, cara, não era nem para estar acontecendo. Porque é absurdo. A vida é absurda.
A vida contraria todas as regras do universo. O universo é um local, até onde a gente sabe, incandescente, um lugar de temperaturas inimagináveis. É tudo queimando, é tudo girando. Agora apareceu um negócio desse aqui, é louco demais, cara. Então, reconhecer a joia que é a vida e valorizar essa joia. Isso que a gente pode fazer. Mais nada. Leite. Já falou? Lógica de... O que você falou? Lógica de quem, Nurita? Não entendi, não. É porque você falou assim na hora que não tinha lógica nenhuma, né? A poeira ter virado a estrutura que nós somos hoje, né? Aí eu falei assim, lógica de quem, né? Assim, na nossa lógica, realmente não tem condição nenhuma, né? Na nossa. Né? Não tem, né? A não ser, vamos lá, a não ser que haja alguma coisa extremamente inteligente e extremamente poderosa agindo, né? E que tenha uma condição de harmonizar essa manifestação para que ela ocorra, pelo menos em um tempo curto, né? Mas estável, com alguma estabilidade, né? Porque a gente sabe que tem a impermanência, inclusive o planeta vai desaparecer. Isso aí já foi constatado. O Sol vai desaparecer. A gente não concebe que seja isso. Mas, então tá aí agindo a impermanência. Mas é inegável que o Sol apareceu. É inegável que a Terra apareceu. É inegável que existe água, alimento, ar, seres vivendo, né? Seres vivos na Terra. Seres sencientes na Terra. Então, isso é inegável, isso é uma constatação, é um fato. Nós estamos diante do fato da vida. Estamos diante do fato da vida. Mas é um fato totalmente absurdo. Porque o que é porque é absurdo? Nós não sabemos explicar. Mas aí a gente se depara com essa perplexidade. E a gente começa a se sentir humilde diante disso. E a reverenciar isso que é tão grandioso, que consegue organizar durante um certo tempo uma manifestação como a nossa. Leide, você colocou, né? Essa coisa de impermanência é intrigante demais para mim. Em que sentido que é intrigante, Leide? Você pode falar um pouquinho? Não precisa abrir a câmera, não. Boa noite para vocês, gente. É porque é difícil a gente conseguir questionar isso quando parece que a gente vive mais próximo disso o tempo todo, entende? Principalmente com aqueles que a gente ama. Então, intriga você o tempo todo a raciocinar sobre esse assunto, sabe? É uma coisa que você até quer entender. Sim, você até quer entender, você até quer discutir, mas parece que a própria discussão sobre isso te causa medo em relação a isso, entendeu? Isso, exatamente. Mas ela, como o mestre budista falou, né? Se a gente não vê como a coisa é, nós sofremos. Né? É sofrimento porque essas coisas estão constantemente surgindo e desaparecendo. Elas não seguem os desejos da minha mente. Entendeu? Então dá medo ou você fica contrariada de ser assim, apesar da gente saber que é assim. A gente não quer admitir que é assim, né? Você já foi um bebê, Leide?
Hein, Leide? Repete para mim, por favor. Você já foi um bebê? Sim, já fui. Você já foi um feto? Já. Antes de ser um feto, o que você era? Ah, eu ainda não encontrei essa resposta. Eu acho que Então, qual é a eu resposta? ainda não era. Não, então vamos lá. Qual seria essa resposta? Antes de ser um feto, o que você era? Um espermatozoide e um óvulo? Você lembra? Não. Então, Me qual a disseram. resposta? Qual a resposta? Diga a resposta. Tá vendo que a gente tem medo de falar a resposta? Você sabe a resposta. Antes de você ser um feto, o que você era? Ai, eu não sei. Eu era Isso, ponto, isso. ponto. Põe um ponto aí. Não sei. Ponto. Entendeu? Não sei. Entendi. A gente tem medo do não sei. A gente tem medo de não saber. Por quê? Porque a gente tem uma sensação de que a gente não está acolhido, não está inseguro de alguma forma, está em perigo de alguma forma. Mas é o que acontece. Não dá para saber. Você não tem a experiência, inclusive, talvez, se for fazer uma regressão, né, uma hipnose, alguma coisa, você pode até sentir que você era um feto, né? Não sei. Não sei também. Mas, antes de ser um feto, ou mesmo sendo um feto, a gente não tem nenhuma memória disso, nenhuma lembrança dessa situação. Correto? Ok, Leide? Não sei se você está podendo falar. Não, eu tô assim, é que eu tô Ah, pensando. Eu não consigo encontrar assim uma resposta. definição. É. Lurita, você está querendo sair daqui porque está pegando alguma coisa ou quer cuidar das crianças mesmo? Então vai lá. Boa sorte. Tchau, obrigado. Leide, Oi. o fato de você não saber o que você era antes de ser um feto te afeta hoje? Afeta, porque tudo aquilo que a gente não sabe, a gente não tem o controle. Ok, mas afeta como? Aguça a curiosidade, fica o questionamento, né? A gente Você questiona. sofre por causa disso? Não, não sou. Então afeta nesse sentido, entendeu? É, nesse sentido, não afeta. Não afeta. Por quê? Porque você não tem nenhuma memória, nenhuma experiência dessa época. Então você não pode dizer se é ruim, se foi bom, ok? Você não tem uma avaliação do tipo de experiência de antes de ser um feto, concorda? Concordo. Então, o que que faz você sofrer? O desconhecido, Não, não? porque esse desconhecido não te afeta. Isso você desconhece, né? Por exemplo, aonde você estava 300 anos atrás? Você sabe? É, Não, né? não, não Ninguém sei. sabe, né? Isso te afeta? Você sofre por causa disso? Não, não sofro. Sofre? Não, não sofre. Por que Não, não sofro. não sofre? É, que você falou, não sofre. É isso, né? Aham. Então, o que você não experiencia não dá nenhuma sensação de apego ou aversão, ou seja, você não sofre, né? Há 4 milhões de anos, onde você estava? Não sei. Não sei. Isso Aham. faz diferença? Não, não Você faz. existia ou não existia? Se eu existisse ou não existisse, como eu não sei, não faz diferença. Entendeu? Então, o que eu estou falando? Experiência direta. Falaram para você que o universo existe há 13 milhões de anos. Isso é uma realidade para a gente? Não. Isso é uma informação. Informação. Mas não é uma realidade, a gente não vive isso. A gente não sabe dimensionar o que seja 200 anos, quanto mais 1 bilhão de anos. É um número que para a gente não quer dizer nada.
né? Então, nesse sentido, a gente pode reconhecer as coisas como a gente está falando aqui no satsang, mas viver isso é diferente, né? No sentido... Então, a impermanência, voltando na sua questão. A impermanência é a transformação constante na manifestação. O que surge, desaparece. Uma das coisas que surge mais rápido e desaparece mais rápido é o pensamento. E se você começa a fazer uma sequência de pensamentos com o mesmo tema, se você ficou frustrada, chateada, angustiada, você vai imprimindo isso, e esse sentimento, essa emoção de angústia, de tristeza, de raiva, seja o que for, vai fazer você sofrer. Agora, os pensamentos que causam isso, tem que ser vários pensamentos. Não é num pensamento só. Você pode até ter uma raivinha, mas se parar de pensar naquilo, a raiva não vai persistir. Então, esse é o mecanismo do sofrimento, vamos dizer assim, de você perpetuar o sofrimento em você, tornar o sofrimento permanente, ou seja, ficar remoendo aquilo que a gente fala, né, ruminando aquilo que a vaca fica lá, né, mastigando, então você fica ruminando coisas ruins e vai produzir sofrimento, né? Você, eu sei que fez de um fato, né, da sua filha ter nascido com essa doença genética, algo que te assustou, lógico, mas fez você se fortalecer, crescer, agir na vida de outra forma, agir amorosamente, acolher a filha com amor, acolher as pessoas com amor, ter uma situação de vida de ânimo em relação à vida. O que é isso? Que a gente falou, né? Você transformou o limão em uma limonada, ou seja, você optou não pelo sofrimento, mas pelo amor, pela vida, né? Por viver bem esse momento com a sua filha, esse momento com você, esse momento com seu marido, com as pessoas, né? Então, você transformou a sua vida em algo que vale a pena ser vivido. E quando chegar o último momento, né, a hora derradeira, a hora que você for, provavelmente você pode não lembrar mais de nada, como você não lembra mais de nada antes de ter surgido nesse mundo, né? Mas a sensação que valeu a pena e que foi bom vai permanecer até o último instante. E é isso que faz a vida ser boa. É isso que faz sentido na vida, viver dessa forma. É muito simples, né? Sensacional, sensacional. É isso que faz... o resto, Leide, não dá para saber. O resto não dá para saber. Tem essa manifestação totalmente absurda na minha concepção. Se tem essa, pode ter outras, né? Se deixando esse corpo, pode surgir outro corpo? Pode. Pode surgir outra vida? Pode. Pode não surgir nada? Pode. Então, a gente deixa em aberto. Mas não vamos desperdiçar o nosso tempo sofrendo nessa vida. Então, viver bem é uma arte. Viver bem é você ter consistência, robustez de amor e de vida. E isso é que faz o universo ser como é. É isso que a gente tem fé na grandiosidade dessa inteligência absurda que rege todas as coisas. E é isso que faz a gente entregar. Em qualquer situação que você esteja, por mais difícil que seja, você consegue entregar isso, se você consegue entregar isso, diante de todas as circunstâncias, você está livre. Livre. Livre do sofrimento. E é isso que importa, estar livre do sofrimento. Fala, meu querido João. Pronto, é que é difícil aqui eu desativar o mudo. Boa noite, pessoal.
É isso que você está falando. Márcia é maravilhoso. Márcia, eu me solidarizo, lhe abraço e Maurício sabe, carrego o mesmo desafio aqui em casa e dobrado. Aqui são 2. Então, assim, talvez isso também tenha me puxado, a consciência, a Deus, a inteligência suprema, o que você quiser aí, dar o nome, se realizando através disso, me trazer até aqui e conhecer vocês. Mas, assim, Maurício falou lindamente, como sempre, mas assim, não sei se todos vocês estavam no início, na hora da meditação, teve um momento que ele disse assim, observem aí que não tem nada urgente, agora. Então, assim, o que é belo aqui nesse satsang nosso, às vezes fica emocionado, é que o que é belo é que tudo que é dito aqui pode ser experimentado. Não tem uma teoria que, não, mas ele inventou um negócio lá hoje, não. Você experimenta isso que ele está falando. Tá? Então, assim, e é em todo momento, não é amanhã eu vou tentar, é agora. Você pode perceber que nada urge agora. Nada urge. Nada depende de você, né? Fica muito claro que se a gente morrer agora, o universo não vai sentir a mínima falta. A gente vai, e meus filhos, e minha empresa. Que esquece tua empresa, que teus funcionários vão dizer graças a Deus tu foi embora, rapaz. Então, isso é uma percepção que é muito real, mas ela só tem utilidade se for agora. Né? E isso é que é lindo no nosso satsang aqui. Obrigado a vocês todos. Que maravilha. Oh, meu querido. Que bom, queridos. Oh, agora a Ednita está perguntando. Ednita, quer falar, Ednita? Essa pergunta aí. É que eu viajei aqui, daí eu me perdi. Entregar o quê? Entregar o quê? Ó, em resumo, o nosso egoísmo. Em resumo. Entrega o egoísmo que você entregou tudo. Beleza, queridos? Obrigado por virem. Até a semana que vem. Abraço.